Pois é, galera, fazer esse vídeo no formato um pouco diferente para vocês. A Natália já está ali ao fundo fazendo o plantio dessa área que a gente começou logo em seguida a finalização do módulo que eu compartilhei com vocês nos vídeos anteriores. E a intenção é simples, por essa ser uma área menor, próxima à casa, eu acho que ela dialoga bem com quem está começando e simplifica um pouco esses assuntos, esses conceitos que às vezes podem parecer um pouco complexos demais. Tá? Então vai ser bem simples compartilhar com vocês o que a gente está fazendo agora, nesse momento, e a intenção é, à medida que a área for desenvolvendo, eu gravar novos vídeos e mostrar para vocês como é que está o crescimento e o desenvolvimento dela. Beleza? Antes da gente começar, eu vou apresentar brevemente e aí depois a gente vai para a prática. Vamos que vamos. Bom, para início de conversa, deixa eu ir um pouco mais para trás. Como eu disse para vocês, é uma área pequena. Os canteiros têm ali 9 metros, né, de comprimento. A largura da área são de 8 metros. Aqui no meio, vocês têm um canteiro central, que é um canteiro de árvore. E nas bordas, ali onde a Natália está plantando, onde tem essas palhazinhas que eu vou mostrar um pouco mais de perto, das folhas de jussara, protegendo as bananeiras, outro canteiro de árvore, assim como esse aqui da lateral. E a intenção é que aqui no meio, nesses dois canteiros, esse aqui do lado esquerdo e esse daqui do lado direito, sejam plantadas e cultivadas espécies para consumo da casa, algo próximo, e que seja feito de modo escalonado, ou seja, ali foi os bichinhos que mexeram. Vamos plantar primeiramente esse canteiro aqui, com 7 dias plantamos o outro, e assim a gente segue, certo? Mas antes, vou falar o que a Natália está fazendo, depois a gente parte para o próximo passo. Esse foi um arranjo bem simples. A Natália quis implantar um pomar e assim fizemos. Então aqui você tem, por exemplo, um citros, uma pera-rio, e aí logo em seguida você tem banana e novamente com 3 metros um pé de uvaia. E assim segue, banana, lá na frente cambuci, banana, lá na frente ali um pé de pêssego e assim segue, né? Maçã. Ali tem outros citros, outro tipo de citros, grumichama, cabeludinha, enfim, e assim vai. Colocamos aqui, onde ela está plantando no pé, um eucalipto, do ladinho um estaca de amora, e agora no pé ela está semeando jatobá e também urucum, para serem essas plantas que vão estar gerando matéria orgânica aqui para essa área. Outra coisa que a gente está fazendo, além de colocar essa proteção nas mudinhas de banana, essas mudas de banana são mudas micropropagadas, ou seja, os caras tiram um pedacinho da célula dela, colocam no meio de cultura e aí ela se desenvolve e cresce e fica essa mudinha desse tamanho. Então, como ela é bem sensível, por mais que você rustifique, é importante colocar uma proteção, né, para que ela fique protegida dessa primeira aí, pelo menos desse primeiro mês do sol intenso. E o que a gente faz é colocar bem do ladinho, cerca de no máximo ali 20, 10 centímetros, feijão de porco. A gente semeia o feijão de porco, porque aí com menos de 15 dias ele cresce e já faz uma proteção verde para ela. E enfim, acho que eu já coloquei isso nos outros vídeos. Para quem não viu os outros, eu vou colocar uma imagem de uma bananeira já mais desenvolvida, né, do outro módulo que a gente implantou. Se você for plantar a sua mudinha, é normal acontecer isso, queimar um pouco das folhas. O importante é o olho, ou seja, essa gema apical dela que vai emitir novas folhas ficarem bem protegidas. E foi o que a gente fez hoje, foi apenas molhar um pouco mais para deixar o pé dela bem úmido. E é isso. E aí, mais uma vez, a importância de ter o feijão de porco, além dessa cabaninha, você pode montar com a palha que você tiver ou usar sua criatividade para poder deixar ela mais ou menos protegida. Às vezes um ponto mais desafiador, né? Eu não sei o seu nível de aceitação e abertura para colocar uma árvore na sua plantação, mas eu já fiz outros experimentos, uma área onde você tinha um apelo estético, assim dizendo, um pouco mais intenso, e o eucalipto, a amora e o próprio urucum são plantas que eles se harmonizam bem, né, com esse apelo estético que às vezes algumas pessoas priorizam, sem perder de vista a funcionalidade e a melhoria e a manutenção e melhoria da qualidade do solo, que é a grande intenção, né? Não adianta, é o que eu sempre falo assim, você sempre vai colher. A questão é se vai se continuar colhendo, produzindo, e se as próximas gerações também vão poder usufruir disso.
Então esse que é o paradigma. Então colocar essas espécies, como eu disse, que aceitam poda e sobretudo, numa área menor, mantém essa, como é que eu posso dizer, essa organização visual, né, para algumas pessoas. Outras pessoas não ligam, então talvez colocariam um capinzão, enfim, mas essa é só uma alternativa interessante também para quem valoriza essa parte, beleza? Aqui, para poder formatar os caminhos, a gente utilizou madeira, a poda de um abacateiro, que a gente fez a poda, vocês vão ver aí. Então desse lado a gente usou madeira, deixa eu olhar para cá, desse outro lado também a gente utilizou madeira. E aqui, já nessa outra parte, deixa eu só limpar. Utilizamos, né, os pseudocaules, para não falar tronco, né, mas pode ser visto assim também como o tronco das bananeiras. E que é um método também já bem famoso aí que o Ernest trouxe para a gente, para estar utilizando melhor a bananeira, fornecendo água. E aquilo, né, a organização, você consegue organizar bem a área. E também foi madeira, e do outro lado, bananeira, para poder facilitar o trânsito. E como eu disse, né, uma forma de você dar mais uma função para as árvores. E porque muitas vezes o desafio é você conseguir organizar a biomassa na área. E dessa maneira fica bem funcional, tem um apelo estético fantástico, eu pelo menos acho muito bonito. E sobretudo cuidando da terra, né? Para as estacas de amora, basicamente a gente teve esses dois grupos, assim dizendo, de diâmetro. Esses uns poucos mais grossos e também esses um pouco mais finos. Eu quis mostrar isso para vocês não desmerecerem esse daqui. Olha como ele está enraizando. Olha o brotinho da raiz, né, se desenvolvendo. Uma coisa interessante que eu expliquei para a Natália é que essas gemas aqui tem um grupozinho de célula que elas podem se transformar em qualquer coisa. Pode virar galho, pode virar folha, inclusive raízes. Então o que foi que a gente fez foi apenas deixar elas sob, né, uma folhagem úmida. Não enfiamos na terra, deixando sob uma folhagem úmida. E elas estão bem conservadas. Você vê com as gemas bem pronunciadas, né? E agora, isso eu já estou falando assim, coisa de 2 semanas. E agora a gente vai estar plantando. Galera, uma dica simples na hora que você for plantar a sua estaca de amora, e isso vale para outras estacas também, é fazer esse corte em diagonal, porque aqui evita que se acumule água, né? A água tende a escorrer e não fica acumulando ali, né? Criando um ambiente favorável para fungo, bactéria. Enfim, a estaca, plantei assim, minha estaca nasceu. Pode nascer, mas só que a gente planta, principalmente quando está falando de mais de uma estaca, esperando que ela se desenvolva. Então fica uma dica interessante. E o mais próximo possível, né, desse nozinho aqui, dessa gema, onde está saindo esse brotinho. Porque ele não tende, isso aqui não tende a ficar apodrecendo e estimula o desenvolvimento dessa gema, né? Então, um detalhe aí que pode fazer a diferença. Quanto a essas espécies de consumo, o básico, simples, um pouco de alface americana, um pouco de alface crespa, repolho. Na próxima semana a gente vai plantar mais couve, eu vou mostrar para vocês. Tinha pouco dessa vez. Cebolinha e escarola. Outras pessoas conhecem como chicora. A Natália gosta bastante, a gente vai plantar também. Deixa eu mostrar para vocês o que ela está fazendo. Essa é uma das maneiras muito interessantes na época que eu trabalhava com hortaliça. Isso na época ali, 2018, no município de Valença, sul da Bahia. E a gente tinha pouco recurso. Eu fazia isso daqui. O pouco adubo que a gente tinha, a gente espalhava apenas nesse sulco, nesse centrozinho de plantio. Do mesmo princípio que eu tinha explicado para vocês. Dá uma leve revolvida, bem superficial. Apenas para dar uma força ali nesses primeiros 3, 5 centímetros. E aí pronto. E o ponto é que essa forma é uma outra forma bem interessante de estar ornamentando, ou seja, de estar organizando a matéria orgânica no canteiro. Certo? Vocês viram aí que eu estava molhando. Essa é uma outra estratégia interessante para poder você estar plantando no verão. Então, você molha, você dá um tempo, depois vem com esse um pouquinho do adubo que você tiver, o que você tiver disponível. Esterco de galinha, de gado, enfim, humus de minhoca, desde que estejam bem curtidos, bem compostados, para não queimar a raiz das plantinhas. E aí pronto. Eu gosto de chamar esses canteiros de Inca. A quantidade de adubo que a gente tem ali agora é essa daqui. A gente está espalhando aqui. E o legal é que depois você não precisa revolver a terra novamente, fazer todo aquele trabalho. É só preservar
esses montes de matéria orgânica. E aí já foi. Faz um trabalho só e também fica bem bonito. Aquele formato de sulco linear que eu tinha mostrado nos vídeos anteriores para vocês, explicando a maneira que a gente fez, deixamos para trabalhar com ele aqui, né, nesses canteiros de árvores. E para concentrar a energia, o pouco adubo que a gente tinha aqui nesses canteiros. E como eu disse, esse é um formato muito interessante quando você vai trabalhar com frutífera, quando você vai colocar plantas que são de semeadura direta, não tão exigentes, mas também vale, né, se você for transplantar, se você for colocar uma couve, uma alface. O importante é que seja um material que fique bacana, bem organizado, certo? E é isso, vamos terminar essa parte, vamos terminar essa etapa e começar a fazer os transplantes. E eu mostro para vocês como é que a gente vai fazer aqui. E para a gente fechar, aproveitando esses espaços, fizemos um consórcio bem simples. Nesse caso aqui, chicória, cebolinha, chicória, né, respeitando o espaçamento delas. E ao invés de ter uma terceira aqui, a gente colocou uma cebolinha. E entre elas, entre essas 3 plantas, coentro. O ideal fosse que o coentro fosse de muda também, para ele conseguir acompanhar. Mas se você colocar uma quantidade interessante de sementes, ele vem junto e vem forte, tá? A abobrinha, deixei uma semente solta aqui para poder marcar. Ela vindo a cada metro. E aqui no meio, vamos colocar quiabo, mas eu não vou ficar falando muito para não bagunçar a cabeça de vocês. E vocês vão ver como é que isso daqui vai estar quando tiver um pouco mais crescidinho, certo? É basicamente isso. Segue esse consórcio até o final, né, respeitando aquelas ideias dos andares, mas a ideia é ter aqueles alimentos, né, que agradam as pessoas aqui. Esse aqui é um almeirão pão de açúcar, pegamos 2 mudinhas para testar, o nome dele é bem atrativo e dizem que é bem saboroso. Repolho não tinha muito, só tiveram 4 mudas, vamos estar colocando aqui do lado da abobrinha, já que o ciclo dele é mais longo, e ver como é que eles dois dialogam, beleza? Simples, depois que plantou, ó, vem com aquela matéria orgânica, aquela palhadinha, distribui no canteiro, com carinho, principalmente, né, se tiver a folha ali, o olhinho do alface, ele não gosta muito se você tapar muito ele. Então deixa ele protegidinho, deixa ele bonitinho. Nesse caso aqui eu falei com vocês, mas é uma chicória. Protege bem e aí já foi. Olha como fica a aparência. E assim a gente vai seguir até o final. Uma coisa que a gente vai fazer para poder, só um comentário extra, né, para poder aproveitar esse espaço aqui até a abobrinha desenvolver e crescer, é plantar rabanete, porque ela vai ter todo esse espaço aqui para desenvolver e aí não vai prejudicar necessariamente essas plantas aqui, né, que já estão com 50, 60 centímetros de distância. E aí, para aproveitar o espaço, rabanete. E aí, mediante o desenvolvimento dessa combinação, a gente vai mostrando para vocês. É isso. Fechamos esse primeiro canteiro. Na próxima semana a gente semeia o próximo. E aí eu já volto aqui e mostro para vocês como é que está o crescimento. Como prometido, 7 dias depois, já estamos plantando aqui esse novo canteiro. Natália vai mostrar para vocês aí como é que tá esse daqui que a gente plantou. Começaram a germinar já as plantinhas, o quiabo, a cebolinha, o rabanete, enfim. E agora aqui a gente vai estar plantando couve. Na verdade eu já plantei, né? Tá chovendo, então a intenção é só para mostrar para vocês como é que tá esse canteiro aqui, o primeiro que a gente plantou. E um pouquinho da semeadura da cenoura, enfim, detalhes básicos para a gente ir construindo essa área juntos, beleza? Um pouquinho mais cedo, Natália fez o desbaste aí do rabanete. Então se você olhar aqui, ela tirou, a gente só foi deixando 2. Deixar um só é arriscar demais, então a gente deixou 2, os que a gente viu que estava com um talozinho mais forte. E é um trabalho legal, esse é um outro benefício de você plantar uma área menor. Às vezes numa área maior é mais difícil você ter que fazer isso, então é bom já acertar a mão na semeadura. E é isso, as plantas, você vê que a escarola já pegou bem, já está bem desenvolvida. Esse almeirão pão de açúcar ele sentiu um pouco, principalmente por fato de estar no verão.
mas foi bom testar. Então aproveita na sua área, testa, né, variedade de inverno, variedade de verão. Isso faz a diferença e esse é um outro benefício de você plantar numa área menor. Você vê que o quiabo aí já está bem nascido, ele nasceu bem. O bom de você pegar a data, né, ou melhor, o ciclo de vida de cada planta é isso, que você já vem, né, caminhar na área, saber certinho se está tudo germinando. E normalmente o quiabo é 4, 5 dias, eu costumo plantar 6 sementes. E aí depois, com o tempo, daqui a um mês, a gente faz um primeiro desbaste, no segundo mês um outro desbaste e deixa no máximo, né, de 2 a 1 planta. E é isso, cebolinha vindo bem. A única coisa que ainda não germinou foi o coentro, mas aí é aquela coisa, né? É variedade, saber se foi a semente. Então é por isso que é importante estar observando essas coisas. Beleza? Outra coisa também, só para mostrar rapidinho, a abobrinha. Pouco ainda germinou, então esse é um detalhe importante, galera. Aqui germinou, nesse outro do rabanete ainda não. Mas tem uma outra abobrinha germinando lá na frente. Então são duas coisas. Pode ser a semente, pode ser a validade, pode ser também o tempo. Então esse é um detalhe importante, ficar atenta ao ciclo, né? Quando germina, para você poder repor falha no tempo correto, né? E sua plantação não ficar toda falhada, um pé ali, outro pé ali, enfim. É legal fazer o arranjo, fazer as combinações e que isso continue, né, até o desenvolvimento e colheita. Beleza? Quando se está falando de produção, mais ainda. Olha a chuvinha! A gente tinha falado para vocês viram a Natália fazendo plantio do feijão de porco. Olha ele já nascendo. Plantamos 2, nasceu 1. O ideal é que fosse 2. Mas ali do outro lado já nasceram 2. Então daqui a um tempo, mais ou menos 20, 25 dias, essa palha aqui já pode sair, porque o feijão de porco já vai fazer a sombra nele. Na bananeira, no caso. Outra coisa para mostrar para vocês, a amora. Olha como ela já está vindo. Olha como ela já está brotando. Ou seja, as de diâmetro menor, médio, vamos falar assim, eu mostrei alguns para vocês. Até então, os que brotaram mais rápido. Falando sobre ciclo de vida, olha o quiabo vindo também aqui. Mesma coisa, galera. A vida é um relógio, né? É tudo já pré-organizado, pré-programado na natureza. Então, é importante ir se familiarizando com o ciclo de cada planta. Aqui novamente a amora. Esse aqui a gente já botou 2 estacas. Aqui tem um eucaliptozinho, brotando bonitinho, andu. Outro detalhe para comentar com vocês. Lembra que o andu, ele descompacta o solo, né? É uma planta que descompacta. Ó o jade, descaradinho. Lembra que o andu, uma das funções que fez ele ficar bem conhecido é o fato dele descompactar o solo. Ele tem uma raiz muito forte. Ana Primavera tem vários relatos sobre isso. E eu gosto de plantar andu por vários motivos. Primeiro, alimento fantástico. Não sei se você já comeu, mas ele verde é maravilhoso. Maduro também, mas verde, na minha opinião, é mais gostoso. E sem contar que ele aceita qualquer planta junto dele, né? E se você conduzir, fizer as podas pós-colheita, você consegue prolongar o ciclo de vida dele até 3 anos. Quando a gente faz uma agrofloresta, que o sistema ele tende a avançar, você está plantando várias coisas juntos e a área ali, a depender com o tempo, ela sombreia mais rápido, ele vive menos, né? Porque ele gosta de sol. Então, normalmente ele acaba o ciclo ali com 1 ano e 6 meses. Mas como eu disse, eu sempre planto ele em tudo. Porque a galera fala muito adubação verde, mas é mais do que isso. E aí o que foi que a gente fez? A gente plantou ele sempre do lado de uma frutífera. Então ali onde tem, acho que é um limão Tahiti, plantamos um andu. Aqui onde tem uma pocã, plantamos um andu. O que eu tenho visto, a única planta que não é que não goste, mas que parece que interfere um pouco no desenvolvimento dela, se você plantar muito junto. E esse muito junto é quanto, Patrick? 50 centímetros. É a bananeira, ela meio que dá uma entortadinha, né? A batatinha dela dá uma entortada porque a raiz dele é bem forte. Então dá pelo menos 1 metro da banana e aí você semeia o andu. Mas é isso, e ele tá nascendo também, tá vindo bem bonito. Aqui que eu falei pra vocês, ó. A gente semeou aqui, mas eu a princípio não gostei tanto de semear o coentro com essa folhagem mais grossa. Você acaba tendo muito trabalho e ele é bem sensível para sair. Ainda mais esse, que eu estava vendo que era uma semente importada, também não achei muito legal essa semente. E ela é bem fininha. Dá preferência a comprar coisas aqui do Brasil, ó. Olha aqui ele saindo. Olha como ele sofre um pouco mais com essa folhagem mais grossa.
né? Então é importante o material da cobertura ele se harmonizar com a característica de germinação de cada espécie. Então isso aqui fica bem para uma coisa mais rústica, um quiabo, o andu, uma abóbora, uma abobrinha, um feijão. Vamos semear para a gente não ficar tomando mais chuva, né? E é isso. Como eu disse para vocês, vamos fechar a semeadura agora desse canteiro. Plantamos agora aqui couve. A única coisa que a gente não tinha plantado aqui, né, no caso. Então plantamos couve de diferente, plantamos um feijão, é uma vagem, parece ser uma variedade aqui da região que a gente conseguiu com, enfim, um pessoal nativo daqui. E vamos semear também cenoura. A intenção, como eu falei para vocês, uma área pequena às vezes que permite isso, você conseguir produzir os alimentos de modo alternado e ao mesmo tempo não ter uma quantidade muito grande de um só alimento. Então, se você for, por exemplo, escalonar o coentro, você pode plantar ele de 7 em 7 dias. Mas se você não quiser muito coentro, você pode plantar a cada 15. Isso eu estou falando para um consumo doméstico, né? Quando a gente está falando de produção, isso muda um pouco. Mas, enfim. Agora a gente vai plantar cenoura e a intenção é só mostrar um pouco. Inclusive, o método, a maneira de plantar é muito parecida com a semeadura do capim. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. A Natália vai se aproximar. Ela já praticamente, né? O bercinho estava assim. E aí a ideia é você dar uma soltadazinha de leve, tirar os grumos maiores que tiverem. E aí depois fazer um risco, que não precisa ser muito profundo, né? Com o dedo ou com algum material. E galera, uma coisa que eu vou falar para vocês é, observa. Eu vou fazer uma semeadura agora com uma quantidade que seria essa quantidade dentro do ideal, para não fazer... ter muita demanda para desbaste, né? Uma vez que tem outras demandas aqui no sítio, enfim. Então é isso. É uma semeadura bem pouquinho, talvez não dê nem para ver muito no vídeo. Bem pouquinho, pensa que cada semente é uma cenourinha. Então, mas aí qual é que é a ideia que eu falei para vocês? É encorajar vocês testarem, testem. Semeia uma quantidade maior, né? Caso você está fazendo isso pela primeira vez. Faz o desbaste e aprende. Pensa que cada plantinha ela tem uma característica, né? Cada espécie dela tem uma característica. A maneira como nasce, a maneira como germina, né? Enfim, o seu melhor, o seu ótimo para produzir. Então faz nesse início, coloca uma quantidade maior, vai desbastando com o tempo. Enfim, eu acho que a intenção é essa. A agricultura também é essa oportunidade de se conhecer, de se perceber. Então é natural no início você se sentir, né, meio inseguro, né, com certo receio, mas a natureza era receptiva, né? A natureza ela sempre acolhe, abraça. Então aproveita, né, um pouco do que a gente dividiu aqui, aproveita o pequeno espaço para poder testar e lembra, aquilo que você faz numa pequena área, se você faz direitinho, se você respeita os princípios, você faz isso numa grande área. Eu comecei plantando uma área de 60 metros quadrados. E eu sempre tinha, intuitivamente, isso sempre me chegava. O que você faz aqui, você vai fazer numa área maior. Isso é um fato, né? Guardando, né, as devidas proporções. Mas é isso, eu vou ficar por aqui. A intenção foi fazer esse vídeo num formato diferente. Eu vou para a Bahia nos próximos dias, mas retorno. E quando eu retornar, eu mostro para vocês como é que vai estar essa área daqui. Beleza? Ainda vou colocar uns piquetes para esse feijão tutorá. Ele é trepador. E é isso, galera. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve, curte, comenta, que é sempre bem interessante. Beleza? É isso. Até o próximo e muita paz para vocês.